Vídeo de hoje, vou explicar para você que você pode viver de renda e não depender de ações e fundos imobiliários, ter uma carteira menos volátil e talvez até mais segura do que ter fundos imobiliários e ações na carteira. Então, vem comigo que eu vou te explicar como viver de renda fora dos padrões de ações e fundos imobiliários. Mas antes, se você quer receber um estudo da sua carteira, fazer um planejamento dos investimentos com a melhor assessoria de mercado, já preenche o forms que está aqui na descrição. Eu entrarei em contato com você para a gente marcar essa conversa. E já entra também na nossa comunidade do WhatsApp para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre como gerar renda com renda fixa. Basicamente, ali a gente vai utilizar casamentos de vencimentos da renda fixa, né? Casamento de juros da renda fixa. Mas antes, vamos falar um pouco do que é a renda fixa. Então, na renda fixa hoje no Brasil, a gente tem ali basicamente três grandes subclasses de ativos, né? A gente tem as emissões bancárias, a gente tem os créditos privados e a gente tem os títulos públicos. Então, basicamente, emissões bancárias são CDBs, LCIs e LCAs. Para quem não conhece, né, mais a fundo, o que é um CDB? CDB basicamente é um certificado de depósito bancário, ou seja, você empresta dinheiro para o banco e ele lastreia esse seu dinheiro em empréstimos bancários, né, em depósitos interbancários, enfim, toda essa questão. E aí, né, vai variar muito a questão do prazo com relação ao retorno que esse CDB vai te dar. Alguns CDBs têm características ali de juros semestrais, juros mensais, mas são mais escassos. Isso é mais comum nas outras subclasses. Então, o CDB é basicamente você emprestar dinheiro para o banco e ele lastreia isso nos empréstimos de forma geral ali da operação bancária. As LCIs e as LCAs. As LCIs são letras de crédito imobiliário. Então, basicamente, é você emprestar dinheiro para o banco e ele lastreia esse seu crédito em operações imobiliárias, seja para empréstimo imobiliário, seja para fazer ali, né, emprestar para outras empresas que são do ramo imobiliário. Então, o lastro imobiliário é de fato, né, o que sustenta ali essa LCI. Então, tem esse lastro imobiliário, muito parecido com o que é a poupança, né? A poupança também tem o lastro imobiliário ali para poder garantir os depósitos. E a LCI, né, por característica, né, do setor ali, para até poder também ajudar o setor, incentivar, né, as pessoas a comprarem esse tipo de ativo, não tem imposto de renda. Lembrando que o CDB tem imposto de renda, né, tabela regressiva, começa em 22,5% e finaliza ali em 15% de imposto de renda sobre o rendimento em até 2 anos. Né? E as LCAs são aí títulos também de renda fixa emitidos pelo banco e tem ali o lastro com o agronegócio, né? Então, o banco vai pegar, captar esse dinheiro via LCAs, né, e vai colocar ali operações do agronegócio, seja para emprestar para empresas do agronegócio, seja a própria instituição bancária fazer alguma operação ali no agro, né? Vários bancos aí têm operações de agro também, então serve nesse sentido. A LCA também, por característica, não paga imposto de renda à pessoa física e também não tem IOF, diferente das outras duas aplicações, das outras duas emissões bancárias, que tem IOF aí até os 30 primeiros dias, né? Depois esse IOF é zerado. Uma coisa interessante é se falar também das emissões bancárias, né? Das emissões bancárias é o FGC, né? O FGC aí que vai garantir 250 mil por instituição e o teto de 1 milhão por CPF. Então, tem essa camada de proteção a mais ali nas emissões bancárias, que é justamente o FGC. E por essa característica também, né, o secundário, né, ou seja, você comprar esse título aí e revender no mercado é muito mais baixo por ter esse risco, né, de mercado ali muito menor do que as outras emissões ali de renda fixa, né? Então, por conta do FGC, CDBs, LCIs e LCAs tendem a ser mais perenes, né, e você não consegue fazer ali outros tipos de operações a não ser comprar e esperar o vencimento, né? Ao contrário ali das outras duas subclasses que eu vou comentar, que é possível de você sair antecipadamente, né? Enfim, dadas as condições de mercado. Então o FGC coloca essa camada de proteção a mais e com isso, né, a remuneração dos títulos de emissões bancárias tendem a ser menores do que as outras emissões de renda fixa e também deixa o mercado de secundário, né, o mercado para a venda posterior ali da compra que você faz
na emissão primária seja menor também por conta desse risco a mais, porque não faz muito sentido o investidor comprar, sendo que ele vai receber a mesma taxa contratada ali, ele não consegue agregar, né, no sentido de risco ali e trazer uma taxa maior ali para a sua carteira com essa renda fixa. Então, basicamente, emissões bancárias é isso. Falar um pouco agora sobre títulos públicos, né? Então, basicamente, o que é o título público? É você emprestar dinheiro para o governo. E, por consequência, né, para emprestar dinheiro para o governo, para quem comanda, né, todo o Estado brasileiro, então, por característica, você tem o risco soberano, você tem o menor risco de mercado, falando aí de renda fixa com os títulos públicos. Os títulos públicos hoje são basicamente 3 tipos também de títulos, né? Os títulos pós-fixados e os pré-fixados. E os chamados híbridos, né? Os pós-fixados, que são os IPCA+. Então são basicamente esses títulos, com as NTNBs, que são ali títulos atrelados ao IPCA, então vai ser um IPCA+. As NTNFs, por característica, são pré-fixadas, então vai ser uma taxa pré-definida ali no início, na contratação desse título aí. E esses 2 títulos, por característica, vão pagar ali juros semestrais. Tá? A gente tem também as LTNs, que são títulos pré-fixados, mas não pagam juros semestrais, é um título bullet, né? Ou seja, é um título que vai te pagar a amortização e os juros somente no final, no vencimento. As LFTs, que são ali títulos atrelados a Selic, né? O pessoal gosta bastante de utilizar as LFTs aí para fazer caixa, né? Que basicamente é uma liquidez muito alta, é um título atrelado a Selic, então ele vai render ele sempre 100% CDI. Lembrando que título público hoje tem, né, imposto de renda, então vai ser a tabela regressiva, começa em 22,5% e aí mantendo até 2 anos 15% de imposto de renda na rentabilidade no momento do resgate, tá? A gente tem algumas variações ali da NTNB também, que são Renda Mais, Educa Mais, né? Mas são ali híbridos da NTNB, tá, joia? E aí quanto maior, né, o vencimento desses títulos, né, uma B45, B60, quanto mais longo esse título, mais volátil vai ser esse título, porque ele vai estar exposto, né, a condições de mercado, ele vai estar exposto, né, ao otimismo, à expectativa que o mercado coloca em cima desses títulos. Então, pode ser, né, que na variação da marcação a mercado, já expliquei isso no vídeo anterior, né, que é dominando os ciclos de mercado, que aí, dependendo das condições de mercado, esse título vai se valorizar ou ele vai se depreciar. Então, diferente das emissões bancárias, nos títulos públicos a gente consegue monitorar o mercado para poder fazer a possível saída ali com lucro desse título aí. Então a gente tem um mercado secundário extremamente líquido aí para a gente poder fazer todas essas questões. E por fim a gente tem os créditos privados, que são basicamente aí debêntures, CRIs e CRAs. As debêntures, né, vão entrar nas empresas como um todo, né, na grande parte das empresas, e aí a gente tem algumas variações, né, debêntures de infraestrutura, as debêntures comuns, debêntures conversíveis, não conversíveis, né, então a gente tem toda essa variação, mas a debênture, né, tirando as empresas do setor imobiliário e do agronegócio, a debênture vem aí para todas essas outras empresas que não desses 2 ramos, né? Então, quando as empresas estão precisando de caixa, estão precisando de um dinheiro mais expressivo para fazer um grande projeto, ou mesmo rolagem de dívida, né? Igual várias empresas aí tem um setor financeiro bem robusto que consegue fazer essa rolagem de dívida saudável, eles vêm ao mercado e falam assim: pessoal, estou precisando de X milhões de reais aí, X bilhões de reais para poder aqui rolar minha dívida, para poder fazer um projeto aqui maior, ampliar minha planta, enfim, tem toda uma gama que pode ser utilizada essa questão das debêntures. E então, basicamente, as empresas, né, do setor privado vêm ao mercado para poder fazer a captação para suas operações com as debêntures. Claro que tem, dependendo aí do tamanho da empresa, vão ter garantias desse dinheiro, né, vão ter os covenants, né, então vai ter toda uma questão ali por trás antes de fazer essa emissão a mercado, tá? Então, na emissão da debênture, por característica também, eles pagam juros semestrais, pode ter debênture que vai pagar juros mensal também, né? Mas por característica, as debêntures pagam juros semestrais.
E aí, né, vai variar bastante aí do momento de mercado, pode vir uma debênture híbrida, né, um CDI+, um IPCA+, pode vir uma debênture com taxa pós-fixada, né, um porcentagem de CDI, e pode vir uma debênture pré-fixada. Tudo vai depender do momento de mercado. O momento que a gente está hoje, né, gravando em novembro de 2024, a grande preferência das empresas está sendo em IPCA+, porque traz um certo conforto para as empresas aí, emitir esse tipo de taxa, porque um pré-fixado hoje está muito alto, né? A nossa Selic hoje está acima de 11%, e um pós-fixado também, né? Um CDI+, ou uma porcentagem de CDI, está maior do que emitir um IPCA+. Tá? Apesar do IPCA+, estar nas taxas máximas aí de emissão atualmente, ainda é mais barato do que atrelar a Selic. E aí, nos créditos privados também a gente tem os CRIs e os CRAs. Né? Só lembrando que na debênture, né, tem imposto de renda aí, dependendo da debênture. Se não for uma debênture de infraestrutura, algum projeto que o governo dá isenção para emissão, tem ali um imposto de renda de regressivo também, né, de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de aplicação. Lembrando que pessoa jurídica, empresa aí no geral, que vão investir no mercado, né, tem imposto de renda independente ali do ativo. Mas para pessoa física tem debêntures aí que são isentas de imposto de renda, né, e esse imposto, quando ele é recolhido na fonte ali, sempre incidindo aí sobre o rendimento. Tá, joia? Então os CRIs e os CRAs vão seguir na mesma lógica ali das LCIs e das LCAs, porém, né, nas LCIs e LCAs o montante vai para o banco lastreado aí no mercado imobiliário ou do agronegócio. Os CRIs e os CRAs são as empresas que vêm diretamente aí, no mercado para poder fazer a captação desses recursos. Então, o lastro, né, dos CRIs e dos CRAs vai ser feito ali em alguma empresa do agronegócio ou alguma garantia esteja, né, ali relacionado com o setor do agronegócio. Você tem uma empresa, vamos colocar um exemplo fácil aqui, uma empresa de refrigerantes. Você tem uma empresa de refrigerantes, você precisa vir no mercado para poder fazer uma captação de recursos. Mas você tem ali uma produção de cana-de-açúcar, né, para poder colocar o açúcar no seu refrigerante. Você entendeu que você ter essa produção de cana-de-açúcar faz mais sentido para você, barateia o seu custo ali final desses refrigerantes. Então você usa essa cana-de-açúcar como lastro para você fazer essa emissão ali de um CRA para não pagar imposto de renda, né? O investidor não pagar imposto de renda e ser mais fácil, né, de fazer a captação desse recurso. Ou você já é do setor do agronegócio ali, você faz essa emissão de um CRA. Né? E aí, mesma coisa também, né, vai depender do momento de mercado, mas o CRA pode vir aí de vários indexadores diferentes, né? Pode vir um CDI+, porcentagem de CDI, pré-fixado ou IPCA+. O CRI vai na mesma ideia, né? É isento de imposto de renda para pessoa física, e aí o lastro, né, dessa emissão vai ser alguma coisa relacionada ao mercado imobiliário. Pode ser uma empresa que tem algum braço imobiliário ou uma empresa que atua diretamente no setor imobiliário. E por característica também, esses ativos pagam juros semestrais ou, dependendo da empresa, dependendo do tipo da emissão ali que a empresa preferir, pode pagar os juros trimestral também, os juros mensal. E aí, com toda essa explicação, a gente chega no momento mais esperado aí, né? Como é que eu monto uma carteira para poder gerar renda, né, saindo do mainstream, né, saindo ali das ações dos fundos imobiliários que a gente já conhece, que por característica pagam dividendos. Então aqui que a gente vai fazer o casamento, né, de vencimentos aí. Então lembra, né, que eu falei aqui que por característica CRIs, CRAs, debêntures e títulos públicos, né, as NTNBs e as NTNFs, por característica vão pagar ali pelo menos um juro semestral. Então, basicamente, se a empresa emitiu dívida no mercado em novembro, né, esse vídeo está sendo gravado em novembro de 24, então se a empresa emite uma dívida agora em novembro, daqui 6 meses, ela vai pagar o primeiro juros aí da sua dívida. Então, simplesmente pegar títulos com vencimentos diferentes e casar esses vencimentos para poder montar ali um fluxo de caixa, né? Para montar ali um fluxo de recebimentos de dívida. Vem para cá que eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui na BSI, né? Como que a gente faz isso aqui junto da XP. Então, basicamente, nessa carteira que eu estou mostrando para vocês aí, a gente pegou R$1 milhão como exemplo, tá? A gente colocou aqui em 6 ativos diferentes, tá? Todos aí a gente buscou com os melhores ratings de mercado, né? Então todos estão AAA
ou duplo A+, e risco soberano, tá? Então vão ser CRAs, NTNBs, CRIs e debêntures, tá? Então a gente colocou nessa carteira de R$1 milhão, a gente por característica, a gente colocou 10% numa parcela líquida da carteira, por qualquer eventualidade que possa acontecer, né? A gente prefere ter essa parcela líquida, a gente espera que o investidor tenha a reserva de emergência formada, mas se não tiver ou se alguma coisa acontecer, ultrapassar essa questão da reserva de emergência, a gente tem essa parcela líquida da carteira aqui. A gente não considera aqui o INSS, né? Então o INSS será um A mais aí se você tiver alguma coisa nesse sentido. E a gente já considera aqui os que têm todas as parcelas que vão ter imposto de renda, os que não tem, e a gente vai colocar, né, os vencimentos aqui para ter juros mensal. E a gente, como eu falei, a gente está gravando isso daqui em novembro de 2024 e na média do mercado a gente está conseguindo aí IPCA mais 6 na carteira, tá? Então é uma taxa muito boa, uma taxa muito alta, né? Contando aí que a média dos títulos públicos é IPCA mais 4, então a gente está 2 pontos acima, então está um momento muito bom para montar uma carteira nesse sentido. E uma carteira de R$1 milhão, né, bem dividida aí com 10% em liquidez, esses 10% de liquidez também entra na conta para recebimento aí de renda, né? A gente consegue gerar ali uma renda de R$ 5.700 aproximadamente ali todos os meses. E qual que é o interessante de uma carteira geradora de renda em renda fixa e com a montagem, né, quase na totalidade em IPCA+? É que essa carteira, por característica, ela não perde poder de compra, ou seja, independente do valor do IPCA, você recebe ali sempre acima do IPCA. Então essa carteira está numa média de IPCA mais 6, então você tem sempre 6% ali de juro real na sua carteira até os vencimentos aí dos títulos, né? E aí, quando os títulos vencerem e o montante for devolvido para você, aí, né, tem que observar o momento de mercado, mas basicamente o racional de montar uma carteira com renda fixa para receber esse fluxo de juros ali mensal é basicamente isso. Aí você pode me falar, João, uma carteira de fundo imobiliário vai me trazer R$10 mil por mês com R$1 milhão. Não necessariamente. A média de rentabilidade mensal de um fundo imobiliário é de 0,7, 0,8 ao mês, colocando ali os fundos mais high grade, ou seja, os fundos com melhor qualidade de crédito. Aqui a gente colocou risco soberano, ou seja, o menor risco de mercado, e a gente selecionou ali, né, juntamente da nossa mesa de especialistas, ativos com as maiores notas de mercado, ou seja, AAA e AA+, para justamente a gente não correr esse risco de crédito que não tem tanta necessidade assim na carteira da gente correr esse risco. Então, colocando ali uma carteira com muito menos volatilidade do que ações e fundos imobiliários, e essa taxa já está contratada, ou seja, no momento de crise, enfim, um momento mais conturbado do mercado, onde ações e fundos imobiliários podem sofrer mais, como por exemplo, né, a gente está no momento de alta da Selic, os fundos imobiliários tendem a dar uma sofrida ali no valor de cota, né? Então você não tem essa volatilidade aqui nessa carteira de renda fixa. Você, montando essa carteira, você também não corre risco da taxa de recebimento, né, ser volátil, né? Porque você tem ali grandes empresas do mercado, então a tendência de essas empresas deixarem de pagar é muito baixa. Já nos fundos imobiliários, né, uma carteira muito pulverizada, pode ser que tenha algum inquilino lá que passe por momentos aí de estresse e não pague um aluguel do mês, 2 meses, né, e o dividendo pode dar uma caída, né. Mesma coisa para ações, né, se a empresa passar por momentos aí não tão legais, pode ser que eles cessem os dividendos ali para justamente conseguir fazer mais caixa. Então tem essas vantagens aí da carteira de renda fixa para gerar renda, né? Claro que tem desvantagens também, pode acontecer também de algum crédito ali não ser pago, mas a gente preza, né, e monitora a carteira para que isso não aconteça. Mas, né, em linhas gerais, a carteira de renda fixa ela tende a ser menos volátil, né, e traz um recebimento de renda ali sempre com ganho real.
né? Então sempre mantendo o seu poder de compra, isso é muito interessante. E você não precisa necessariamente ter uma carteira com muita volatilidade para receber dividendos. Então, colocando aí em linhas gerais, faz muito sentido para quem tem um perfil mais conservador ou até para quem já tem muito capital, né, e não quer correr tanto risco, não quer ter tanta dor de cabeça para ficar acompanhando relatórios gerenciais, né, dos fundos imobiliários, acompanhando a operação como um todo, né, das ações, né, enfim, a carteira de renda fixa traz essa tranquilidade a mais aí para você poder montar e, né, ficar sossegado ali recebendo todos os meses o seu fluxo de renda, né? Então, fez sentido para você? Vamos montar uma carteira dessa para você. Quer receber um estudo desse? Já preenche o link que está aqui na descrição do vídeo para você receber esse estudo. Preenche o link do Forms aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você para a gente poder conversar e montar a melhor carteira de renda para você com a renda fixa. Tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.